Deus. Glória a Deus. Sem perder, eu já saltei a igreja, né? Então, mais uma vez. Salve a igreja que eu Senhor Jesus. Vamos lá. Tudo de missões, então vamos lá. Na estrada da vida, a sede, encontramos tantas almas a penar. Sem Deus, sem esperança, encontrar Criador. Merecem no desempenho, no desamor, porque desconhecem o Salvador. Deus te ajudará e compensará que o canal na eternidade receberá. Aleluia, Jesus. Quantas almas que precisam de você. Vamos. Hoje é tudo de missões. Seja tua vida, tenha paz. Que Jesus no Calvário não tocou. Porque não te nega, não morre pecador. Que sem esperança, desconhece o Salvador. Em breve vemos a dizer trabalhar enquanto é dia, e Deus te ajudará e compensará e cada mão na eternidade crescerá. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a cada um. Aleluia. A irmã Sheila adorando ao Senhor. Logo após nós vamos ouvir a tua palavra pelo pastor Wilson nesta noite. As crianças então logo após o pastor Wilson, as crianças estejam preparadas para estar adorando ao Senhor. Igreja do Pai Senhor, amém? É um privilégio muito grande de estar aqui, conhecer mais um povo do Senhor que eu creio que vai morar no céu, em nome de Jesus. Desde já quero ser grato pela minha rica oportunidade e a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Eu vou levar um louvor que tem por título Jonas. E como a gente não lembrar de Jonas quando o Senhor deu uma missão para ele fazer? A princípio, nós sabemos que Jonas foi
desobediente e desobedeceu a ordem do Senhor. Mas Deus permitiu o que tivesse que permitir com Jonas para ele entender e levar o índio do Senhor, porque aquele povo, o pecado daquele povo já estava cheirando mal às narinas de Deus. E independentemente do que o Senhor te mandou fazer, faça, não desobedeça, obedeça a ordem do Senhor. Se Ele te mandou fazer, vai e faça. Pode soltar em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. E eu quero saber agora o Senhor juntamente comigo. Aleluia, Jesus. Escute só. Não, ninguém se esconde dos olhos de Deus, ainda mais se Ele te escolheu. Ele é capaz de enviar a provação para te ensinar uma lição. O coração às vezes quer queimar. É nessa hora que o Pai confronta, te ensina, só para te fazer lembrar. Jonas, vontade boa, perfeita, cada vez elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Ei, se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. E tudo por amar você. Só vai, levante agora e saia do portão. Há um destino indo pra você. Se Deus está mandando o vento forte, não é pra matar, mas é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o cristiano sobe o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra gente orar. Ei, o que você está passando não é pra morte. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Por amar você. Não vai, levante a mão e saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando o vento forte, não é pra matar, mas é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o cristiano sobe o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra gente orar. Você está entendendo aí o que o Senhor está te dizendo nessa noite? É hora de você se posicionar. É momento de você se levantar e fazer o que o Senhor te mandou fazer. A ordem de Deus para você nessa noite é vai, porque eu estou contigo aonde quer que você estiver. Vai, levante a mão e saia do porão. Há um destino indo pra você. Se Deus está mandando o vento forte, não é pra te matar, mas é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o cristiano sobe o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento. Então vai, 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 vai. Se Deus está mandando o vento forte, não é pra te matar.
alegria que Deus ele está mandando. Vai, é somente nós obedecer a voz do Deus vivo. Aleluia. Pastor Wilson, a palavra logo após as crianças adorando a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Pai, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvo a Deus por tudo que tem feito. Peço perdão, dirigentes nessa noite, os pastores. Vamos estar aqui na parte da manhã. Levar meu irmão ali para viajar para o Nordeste. Se eu comprar uma passagem, seria a mesma para segunda-feira. Mas a empresa ligou e disse que tinha uma vaga para ele hoje. Se ele quisesse ir, poderia preparar. Mas nos leva aí lá, saindo já quase que meio-dia. Por isso eu não estive aqui na parte da manhã. Livro de Marcos, capítulo de número 16, de escolhido por esta festividade, lição, versículo de número 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. A gente vê uma palavra como essa, e a gente vê que os discípulos, quando os moços encontraram, Jesus encontrou e escolheu, separou entre eles e destacou todos esses que a gente conhece como os discípulos de Jesus, e deixando de lado os mais discípulos escolhidos para a mesma missão. Quando eles foram escolhidos, sabendo que estavam com Jesus, sabendo que o seu mestre sempre estava fazendo milagres, maravilha, despertou dentro de si o desejo de fazer essa missão importante de anunciar esse Evangelho, porque ele estava segurado em Jesus, aquele que poderia e pode fazer todas as coisas. Aí a Bíblia diz para nós que Jesus, olhando para a coragem dos mesmos, diz: ficai-vos em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não é hora ainda. E aí os discípulos deviam entender, dentro da missão que eles precisavam se assegurar, para ter eles a liberdade e a coragem de sair falando o texto de Jesus, que tinham mesmo concretizado dentro da sua alma o desejo de falar das grandezas dele. A Bíblia vai dizer no Marcos capítulo 16, versículo 15, que Jesus, versículo 14, versículo 15 e 16, a Bíblia vai expressar dizendo que esse mesmo Jesus, aquele mesmo que morreu certo dia, ele saiu, apareceu para uma mulher, depois da mulher apareceu dois que iam ao campo, e depois ele aparece para os 11, e depois que ele aparece para os 11, ele vai fazer o relato da missão dada, e diz: vocês agora, depois que estão preparados, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. A gente vê a necessidade que o mundo precisa deste Evangelho, e eu sempre sei e conheço e tenho dentro de mim que para sair, para anunciar o Evangelho, precisa de uma preparação. Não é só ter coragem para ir, mas precisa preparar para anunciar este Evangelho. Eu escutei um louvor de agora, pelo último louvado pela noite, dizendo: Pai, e a Bíblia vai dizer para nós o Evangelho no livro de Isaías, seu capítulo de número 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Louvado seja Deus. A mesma palavra se aprofunda dizendo no livro de Atos, capítulo 4, o seu verso de número 7: sujeitai portanto a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus subiu ao monte para ser crucificado depois, o texto vai dizer com muita afirmação que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Olhando Deus para Jesus nessa hora, coberto de pecado e de iniquidade pela minha e pelo seu pecado. Agora Jesus está na cruz e Deus nos alcançou olhando para o seu filho, o diabo de pecado, de maldade, das criaturas que a mesma pouco tempo estava adorando e bendizendo o Senhor, pois bendito das alturas, Hosana na terra, ao mesmo que ao poderoso. A pessoa enterrada dentro de si
assim, mas como pode? A Bíblia vai dizer para nós no livro de João, no seu capítulo, no número 1, a Bíblia expressa dizendo que aquele que se fez carne habitou entre nós, mas se tornou naquele que é Cristo para salvar, se tornou naquele que é poderoso para restaurar. E nesta noite ele veio aqui ao meio e na igreja para dizer para eu e você: revista-se daquele que é incorruptível e depois se tornar sobre toda criatura incorruptível para ministrar a palavra daquele que te direcionou para a honra e glória de Jesus. Aprenda e vai! As crianças estão preparadas para estar adorando ao Senhor. Logo após o presbítero Antônio está adorando a Deus. Glória a Jesus. Irmão, antes das crianças estar louvando a Deus, nós queremos estar orando pelo irmão ali que está passando mal. Nós cremos que Deus, Ele opera maravilha. É isso que Jesus falou: aquele que crê, aleluia. Nesta noite nós cremos que Deus pode fazer milagre nesta noite. Meus irmãos, vamos orar. Estenda as vossas mãos aqui. Amado e soberano Deus, diante da tua presença, nós intercedemos nessa noite pela vida do teu filho qual que está. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus do possível, é o Deus do milagres, é o Deus que pode todas as coisas. Pai querido, Deus amado, aonde as minhas mãos não podem chegar, as tuas mãos neste momento, meu Deus, toca sobre a vida do teu servo, renova a sua vida, cura toda essa enfermidade, que caia por terra no poder do teu nome, o teu nome seja glorificado. Pai querido, nós te pedimos nesta noite, a tua igreja não está de pé, meu Deus do céu, e na sua oração, eu te peço aonde há uma enfermidade, aonde há, meu Deus, uma tristeza, que nessa noite possa cair por terra, e teu nome seja glorificado. Pai querido, é o que nós te pedimos, e que terminamos a vitória, no poder do teu nome, que acima de todos os nomes. Amém. Glória a Deus, nós cremos. Deixa Deus fazer um milagre, é só você crer. E diz: aquele que crê verás a glória de Deus. E nós cremos nesta noite, como ele diz para Marta, essa enfermidade não é para a morte, é mais para que o nome do Senhor seja glorificado. As crianças adorando a Deus. Escuta o som do coração. Mas viva tu cabeça que chegou sem querer fazer o sonho. Esse clima diferente, onde dos dois não presente, que não quebra o coração. As meninas vão cantar, os meninos vão dizer, vão guardar nós tudo de
Aleluia. Presbítero Antônio louvando a Deus nesta noite, a igreja contribuindo para a obra do nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, nós estamos aqui no último dia da festividade. Deus falou grandiosamente ontem e falou hoje de manhã cedo e vai continuar falando mais e mais em nossas vidas, amém, meus irmãos? Estamos felizes e vamos adorar o nome do Senhor. O verdadeiro pão que desceu do céu está aqui nesta noite. E Ele vai nos dar a vitória e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que estar preparados para receber o nome de Deus sobre nossos corações. Então vamos adorar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Pode a porta fechar, a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Ele está aqui nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos pode adorar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
a chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Nunca perdi teu Espírito, Senhor, pois eu seria como vencer água, como esteira errante na bravura da terra. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Nós não podemos se deixar um pouco de presença do pão. Eu viver sem o teu pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu, irmão. Ele está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Sinta a presença dele aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus. Os filhos de Israel comeram pão que desceu do céu, mas ele acabou. Mas o pão vivo que desceu do céu está aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Não posso mais viver sem o teu pão. Eu não posso viver sem o teu pão. Eu não posso mais viver sem o teu pão. Aleluia. Convida a igreja para se pôr em pé. Aleluia. Para nós estarmos aqui ouvindo o que Deus tem para nós nesta noite. Quero convidar aqui o diácono para fazer essa oração, para nós estar ouvindo a palavra de Deus. Salve a igreja, paz do Senhor. Vamos ao Senhor, que Deus abençoe. Soberano Deus nosso Pai. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Abençoa, Jesus querido, o teu servo, Senhor, que vai te ministrar a santa palavra. Oh, Jesus querido, para a nossa alma nesta noite, Senhor.
Mas precisa, Senhor, de que a tua volta, Senhor. Abençoa grandemente, Jesus querido, a igreja desta noite. Batina com o teu Espírito Santo. Dá avivamento na igreja, Senhor. Hoje canta a macheia, canta e anda a macheia. Não tem mais não em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, recebam a paz dos Jesus. Estamos felizes por essa oportunidade de estarmos uma vez mais nessa casa. Louvamos o Senhor por todas as bênçãos concedidas nessa oportunidade. Quero ser grato ao nosso amado que nos fez o convite, todos os pastores da guarda, os obreiros, que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Da outra vez que eu vim aqui, eu vim só eu e o Espírito Santo me acompanhando, por dessa feita os irmãos que são ali da igreja Pentecostal de Santa Trindade estão por ali. Deus abençoe a todos. Dentre eles está a minha digníssima esposa, a minha filha, a filha Micaela, e a pequena que ainda está no forninho ali. Ai, em nome de Jesus, tá bom? Eu sempre perdi tempo, abro comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero tomar por base na leitura a partir do verso número 9. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 9 a seguir. Aleluia. Que nos diz assim o texto bíblico. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitar. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Podemos sentar, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos, eu sei que antes de mim passaram homens de Deus aqui, ministraram essa poderosa palavra, e Deus já falou de uma forma poderosa, tanto ontem quanto hoje pela manhã, e tem falado no decorrer deste culto. E eu tenho certeza que só estamos aqui por uma única razão: é Ele. Aqui não tem estrela, não tem quem brilha mais, quem brilha menos, quem prega mais, quem prega menos. Aqui existe uma palavra, e a palavra de Deus, é sobre ela que nós caminhamos em nome de Jesus. O texto que ora lemos, acabamos de ler, extraído do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, sobre o capítulo 16. Ele traz para nós um contexto, dentro desse contexto, em se falando da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus morre e crucificado na cruz do Calvário. Ele entrega, a gente diz morreu, mas na verdade ele entrega o seu espírito, porque a morte não teve poder sobre ele. Ele entrega o seu espírito ali na cruz do Calvário, e
Depois desses acontecimentos, esse acontecimento acontece na sexta-feira, no sábado é aquele dia de dor, de agonia, de tormento, de tristeza, de choro, de lágrimas, de muitas pessoas desanimadas, entristecidos, desesperançosos. E dentro desse cenário, o dia de sábado termina. E no primeiro dia da semana, a saber, no domingo, as mulheres Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé compram especiarias. Comprando essas especiarias, elas caminham em direção ao sepulcro e elas têm um objetivo. O objetivo é um só: é ungir o corpo do nosso Cristo. E por que elas vão ali no terceiro dia? Existe uma razão para isso. Dentro da cultura judaica, eles acreditavam que uma vez alguém morto, até o quarto dia, a alma dessa pessoa estaria livre. E o que isso tem a ver com essa mensagem? Explico agora. Nós somos tricotomistas. Na tricotomia humana, nós somos inseridos dentro da tricotomia humana, nessa divisão de corpo, alma e espírito. O corpo é tangível, palpável. Quando a gente vai, a gente volta, a gente sobe e desce. A alma é a sede dos sentimentos. O espírito é a sede da adoração a Deus. Só que dentro dessa ideia dessas mulheres estarem ali no terceiro dia, elas estão dizendo: nosso mestre ainda tem sentimento, ele ainda sabe que nós estamos indo lá para ungir, para preparar para eles especiarias. E quando elas chegam lá, elas são tomadas de uma surpresa, porque a preocupação delas indo em direção ao sepulcro é uma: como nós vamos, mulheres, remover a pedra a qual está posta sobre o sepulcro? E dentro dessa preocupação, elas vão dialogando, mas quando elas chegam ali, elas são surpreendidas porque a pedra já não estava ali. E para quem está ligado no que eu estou pregando, vai perceber que dentro desse contexto, elas vão perceber que a pedra removida está, mas estava ali um varão de branco, de vestes compridas. E elas tremem, a Bíblia diz que elas tremem de medo, de pavor. Mas ele toma a palavra e diz: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Só que daí tem um ponto e vírgula no texto, ele está escrito assim: ele está ressuscitado, não está aqui. E ele diz que ele saiu do lugar que o colocaram. Ele não estava lá, ele já havia ressuscitado. Só que ele dá uma ordem, e a ordem é a seguinte: vai pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro. Isso aqui mexe comigo, porque olha, nós estamos falando sobre missão. Olha a primeira missão de Cristo após a ressurreição. Vocês estão buscando Jesus de Nazaré, ele não está aqui, ele está ressurreto, ele saiu do lugar que colocaram. Aí a ordenança é: ide pelo vosso caminho, contai aos seus discípulos, vírgula, e a Pedro. Mas espera lá, Pedro não é discípulo? Pedro é discípulo. E por que a palavra está escrito: contai aos vossos discípulos e a Pedro? Eu te explico. Isso aqui é um defeito que nós carregamos, a igreja costuma carregar. E eu já entro aqui na introdução, segura aí que nós vamos chegar lá. Dentro dessa palavra, o que nós precisamos aprender é que não é porque pecou que está fora do nível ou do reino do Senhor. Não é porque pecou que não pode mais assumir a responsabilidade da missão. Nós estamos de pé, mas nós temos que cuidar para que não caia. Porque todos nós que estamos de pé, só estamos de pé não é porque somos bons, não é porque somos melhor do que alguém que já foi disciplinado da igreja. Então para de apontar o dedo para alguém dizendo: ah, mas pecou, mas adulterou, mas falhou, adulterou, pecou, tem conserto. É só se arrepender, porque o caminho continua aberto. O que Cristo está mostrando aqui é que nenhuma missão começa-se sem entender que nós não podemos perdermos aquele que está conosco dentro desse exército. A missão começa consertando o que está errado. A missão começa consertando aquilo que está torto. A missão conserta, unindo de volta aquilo que se quebrou. Não tem missão se a igreja não for unida. Não tem missão se todos vão falar a mesma língua. Não tem missão se dentro dessa missão nós entendemos. Ele não prega como eu prego, mas ele pode dar uma palavra
palavra de salvação. Ele não louva como eu louvo, mas o louvor dele pode impactar o céu e falar com alguém aqui. Ele não prega como quando prega com esforço e detalhado, mas ele sabe falar que Jesus salva, cura, liberta, prepara e leva para o céu. Até porque se for falar sobre Bíblia, sobre teologia, sobre estudo, os primitivos que ganharam as almas não sabiam uma letra do alfabeto, mas teve tanto poder de Deus, tanta autoridade nessa vida, que outra expressão carregava almas e vidas para o reino do céu. Glórias, eu sinto a graça dele aqui. Então a primeira coisa que Cristo nos ensina é que para que a missão seja completa, nós não podemos perder aqueles que um dia estavam conosco na missão. Posso constranger? Quantos você já abandonou porque pecou? Eu sigo a Cristo há 23 anos de idade. Eu sou de uma época que se alguém pecasse e o pecado fosse um pecado muito grave, a igreja era orientada a não dar a paz do Senhor para toda pessoa. Eu tenho certeza que pessoas passaram por esse período, pegaram esse período dentro da igreja. E eu te pergunto, quanta gente morreu fora desse berço evangélico, dessa graça redentora, porque alguém simplesmente, porque o seu pecado é diferente, não suportou o pecado do irmão. Eu vim pregar sobre missões, mas as missões começam com os nossos. A missão começa entendendo que os que estão conosco não podem ser perdidos. A missão começa entendendo que aqueles que estão conosco são valiosos também para o reino. A missão começa a gente entendendo que se nós fortalecemos aqueles que são nossos, aí fica fácil ganhar um exército que está perdido lá fora. Mas somente eu venho lá debaixo da graça, profetizando por aí que o Cristo ressurreto não abre mão de você porque você pecou. Ele está dizendo: se arrependa e volta, porque eu estou de braços abertos esperando. Tem uma missão para você. Olha, a primeira coisa que ele faz, e pelo vosso caminho, anunciai aos discípulos de Pedro que ele vai diante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Encerra-se dizendo: ali o vereis como ele vos disse. E por que se encerra assim? Marcos faz questão de encerrar isso, porque Jesus tinha dado uma palavra para ele. Após a ressurreição, eu tenho encontro com vocês. E o fato de Pedro ter negado por 3 vezes não fez com que Cristo abriu mão dele. O fato de Pedro ter negado por 3 vezes não fez com que Cristo abrisse mão dele, dizendo: não serve mais para a missão. Pecou, vou restaurar, vou dar nova vida, vou encher a minha presença e vai ser ganhador de almas. Já parou para pensar quantas pessoas boas de mensagens, quantas pessoas com capacidade de pregação, quantas pessoas com bom entendimento bíblico? A igreja já lançou fora por causa do pecado. O pecado é tratado com ensinamento, com cuidado, com amor de Deus, com perdão. Não é lançando fora. A missão começa a gente entendendo que Cristo vai trazer e não é nosso papel jogar fora. Mas vamos lá. Jesus agora está ressuscitado. A Bíblia diz que, primeiramente, ele aparece a Maria Madalena. Que Maria é essa? O texto diz, Marcos enfatiza: aquela a qual ele havia expulsado 7 demônios. E a primeira pessoa que ele aparece. Percebeu que a lógica de Cristo não é a nossa? Percebeu que a lógica de Cristo para encostar, para chamar para a missão não é a nossa? Vamos para a Bíblia, João capítulo 4. Jesus está em uma missão. Ele encontra a mulher samaritana. Quando ele encontra essa mulher samaritana, a Bíblia diz que ele despede os discípulos para comprar comida. Ele fica ali a sós para falar com ela. A Bíblia diz que ele, conversando com ela, trata para ela a respeito dos seus maridos. E ela olha para ele e diz: eu vejo que tu és profeta. Que coisa, não? Reconhece que tu és profeta.
Jesus prega para ela, mostra para ela a respeito da água que ele tinha para dar para ela, que saciaria a sede dela até a eternidade. Ela reconhece quem é o Cristo e agora ela sobe para dentro da cidade agora habitada. E lá em cima está escrito que ela pregou para todos, não foi para metade, foi para todos. Vou repetir, não foi para metade, foi para todos. E por que ela não poderia ouvir a palavra de Cristo? A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Só que Jesus vem na contramão da lógica. Para vocês não vale nada, para mim alguém que eu vou fazer uma missionária para ganhar almas por reino dos céus. Jesus transforma a vida dessa mulher em uma missionária, uma das maiores missionárias que nós vemos no Novo Testamento, de maneira que ela prega para toda a cidade, e ela fala a respeito da fala que ela teve com ele, e olha o que ela diz, não é mais um profeta, porventura não é ele, o Cristo. Mas para os judeus não valorizavam ela. Mas aqui é mesmo, Jesus costuma valorizar o que nós desvalorizamos. Jesus costuma valorizar o que para nós é desprezível. Mas poderia ter alguém com esse atrativo maior para a pregação. Pois é, mas Jesus ele vai na contramão da lógica. Ele não quer saber o tamanho do nosso nível teológico. O que ele quer saber é quanto estamos dispostos a falar com a mão dele. Pastor, você está dizendo que eu não devo estudar? Não, estude isso. Faça teologia, faça os melhores cursos que você puder, mas não se esqueça que antes de você fazer teologia, antes de você estudar, antes de você ser um bacharel em teologia, um doutor em teologia, você é simplesmente alguém que está lançado da escravidão dos pecados, e foi assim que ele me alcançou e te alcançou. Porque quando nós inclinamos o nariz demais e achamos que já somos alguma coisa, a missão nós já deixamos para trás há muito tempo. A igreja no dia de hoje só fala com conhecimento de causa, tem muitos mestres, mas poucas pessoas voltaram em encarar a realidade para a rua e pregar o Evangelho. As igrejas de hoje têm tantos mestres que é comum, eu passo por isso que tem pessoas que aceitam Jesus na igreja hoje, passam 2 meses a mãe ensinar o pastor para trabalhar. E o que eu devo fazer com esse lançar fora? Não, pera lá, na igreja tem joio e tem trigo. Mas se eu pudesse, eu pegava um joio e lançava fora. Pois é, se você pudesse, mas quem faz separação não se muda, você não suporta ele, se quiser. Mas eu não gosto do jeito que prega, suporta ele. Eu não gosto do jeito que fala, suporta ele. Porque o dia que você deixar a sua ira subir para o coração e você fizer algo contra ele, Deus ainda vai te ensinar que você deve amar até o inimigo. Isso é missão. Missão não é simplesmente querer, está envolvido tanto que você vai sofrer e vai permanecer calado, porque é pelo amor à obra de Deus. Vamos lá. Jesus aparece essa mulher, a qual ele tirou 7 demônios. A Bíblia diz que depois disso ele aparece de outra forma a 2 deles que caminhavam para o campo. Vamos saber, o caminho de Emaús, se você conhece a história, eu estou correndo, eu vim para entregar o tempo. Sabe o que chama a atenção é que os 2 que estão indo a caminho de Emaús, eles estão conversando a respeito dos acontecimentos da morte de Cristo, e em dado momento o próprio Cristo aparece juntamente com ele, e a pergunta é: sobre o que vocês arrasou em vossos corações? Olha a pergunta. Aí alguém deu uma palavra e disse: porventura, és tu só um viajante em Jerusalém? Não ouviu falar a respeito dos acontecimentos dos últimos dias? Sobre o nosso Cristo, eles começam a contar a história. Mal sabia eles que era o próprio Cristo que estava do lado deles. O caminho se segue. Jesus faz o que vai para um lado e eles tomam a palavra dizendo: fica conosco, já se faz tarde. Esse convite simples fez com que o percurso de ambos fosse mudado por completo. Porque o caminho que eles estão trilhando é de tristeza, o caminho que eles estão trilhando é de dor. Mataram o nosso mestre, mataram o
nosso Cristo. Mas quando eles convidam ele dizendo, fica conosco, já se faz tarde, ele entra na casa deles, parte o pão com eles, já havia abrido a escritura para eles, ensinado para eles agora fazem o mesmo percurso de 11 quilômetros. Agora eles haviam feito e disse assim, agora com alegria ele não está morto, está ressuscitado. Ele não está morto, ele está ressuscitado. Jesus é maravilhoso. O texto segue. O verso 14 diz: e depois ele apareceu aos homens, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Por quê? Por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Alguém chegou e disse: está ressuscitado, eu ouvi. Não creio. O outro chegou e disse: ele apareceu conosco no caminho, sentou na nossa mesa, comeu conosco e não partiu do pão. Nós percebemos, a nossa visão se abriu, que era ele. E eles disseram: não creio. Estavam errados? Não. E eu te explico por que não estavam errados. Hoje a gente acredita em qualquer coisa, né? Hoje a gente crê em qualquer sombra de variação de palavra, qualquer palavra bonita, qualquer texto contextualizado na ótica de alguém que está pregando, a gente olha e diz: Deus é na casa, Deus é com fulano, Deus é com Beltrano. Não se engane, dom espiritual não salva ninguém. Glória a Deus. Salva quem ouve, mas não salva quem é usado. Por que eu digo isso? Por que eles não creram? Porque Jesus orientou dizendo: se vier alguém entre vós dizendo, eu sou Cristo, ele disse, não os creiais. Mas por que Jesus repreende? Pela incredulidade. Não é por conta simplesmente da incredulidade. O problema é o assentar. O problema é estar sentado quando deveria estar anunciando que ele estava ressuscitado. Não aprenderam? A mesma palavra que eles ouviram dizer, não os creiais, eles ouviram Jesus dizendo, eu vou morrer. Ao terceiro dia vou estar ressuscitado. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pega uma parte da palavra e guarda. A outra parte é só quando nos convém. A gente pega uma parte da palavra e guarda. A outra parte a gente não lembra. Mas no momento de aflição, a gente precisa entender que aquilo que Cristo falou, Ele é fiel para cumprir. Por que eu digo isso? Porque eles aprenderam na prática o que é evangelismo. Capítulo 9 de Lucas. Jesus envia os outros. A Bíblia diz que eles vão pregar, bem que eles ajudam, tá? Não se engane, estava lá, pregou, expulsou demônios, obteve milagres, foram realizados entre os discípulos, e eles voltam. A notícia é boa, teve cura, teve realização de milagres, teve expulsão de demônios, ok. Depois do capítulo 10, a Bíblia diz que ele enviou, nomeou outros 70. Capítulo 10 de Lucas. Quando eles nomeiam outros 70, e aquele discípulo final, a Bíblia diz que eles vão. Só que antes deles ir, Jesus disse assim, e eu vos envio. Se não me for a memória, capítulo 3, como cordeiros no meio de lobos. Qual o propósito de Cristo enviar alguém como cordeiro? Significado de cordeiro dentro do texto: indefeso, sem visão, porque a visão do cordeiro é meio que dura. Em outras palavras, sujeito a sofrer consequências dos lobos que viriam para os atacados. Só que no final, a Bíblia diz que eles estão voltando. E a notícia não diz morreu 2, morreu 10, morreu 5 porque os lobos veio e tragou. A notícia é houve cura, houve milagre e até demônio se sujeitava pelo nome de Jesus. Mas pega lá
não foi enviado como cordeiro no meio de lobo? Pois é, você pode na sua lógica dizer, eu não vou para missão porque eu sou indefeso, eu não vou para missão porque eu não sei falar, eu não vou para missão porque eu não tenho uma boa dissertativa, eu não vou para missão porque eu não sei como pregar, mas quem está te enviando é aquele que te dá recurso, e ele somente vai, porque quem te guarda sou eu, quem te livra sou eu, quem protege sou eu, quem dá vida sou eu, quem vai fazer você ir ter segurança sou eu. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu tenho, não é pelo nome, não é pela gravata, não é pelo terno, não é porque eu já preguei, eu deixei de pregar. Você vai e volta, porque a mão dele está estendida para guardar, livrar e proteger. Agora a pergunta para iniciarmos aqui para o final. Por que mesmo você não vai para a missão? Vou perguntar de novo. O que te impede para a missão? O que te impede de você ir pregar para alguém? Eu encontro aqui duas razões para isso. A primeira razão, dentro do texto que nós lemos, eles não foram, primeiro, porque tinham medo. Segundo, por causa da incredulidade. Só que depois que Jesus chega, o cenário muda. Porque se no sábado o que resta para eles é desesperança, é choro, é lágrimas, é tristeza, no domingo a notícia é boa, ele está ressuscitado. Jesus ressuscitou. Eu vou repetir isso aqui até você entender o que isso significa para você. Jesus ressuscitou. Mas umas 3 pessoas compreenderam. Eu vou melhorar. Jesus ressuscitou. Parece que isso não causa mais impacto na igreja. Mas o Cristo que você serve, e que você confessou quando você guarda a tua alma, ele não está pendurado numa pedra, ele não está sentado numa pedra no túmulo, ele ressuscitou, é vivo, está em nosso meio. Mas deixa eu ver se tem alguém para acreditar nisso aqui. Ele ressuscitou. Quando eu saio de casa para a minha igreja, eu tenho um encontro marcado com ele aqui. Ele está aqui. Então eu não venho aqui para bater papo com o irmão da direita, da esquerda, para conversar com o dia. Eu vim falar para ele que eu trouxe algo para oferecer para ele. Eu trouxe aleluia, eu trouxe glória a Deus, eu trouxe adoração, eu trouxe uma palavra realizada do preço de Deus para essa igreja dizer, ele ressuscitou. Só que para pensar comigo. Ele ressuscitou. Convoca os 11. E verso 15 ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17 da continuidade: e estes sinais seguirão aos que creem. Opa, isso aqui mexe comigo. Porque ide por todo mundo pregar o evangelho, ok? Maravilha, o evangelho é universal. Só que olha o que ele deixa claro no verso 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se eu disser para você que tem gente que é batizado, mas não crê, posso apertar? Se eu disser para vocês que tem gente que é batizado, mas não crê, se eu disser para vocês que simplesmente o batismo não é nada suficiente para você dizer já estou salvo, se eu disser para você que tem gente em nosso meio que não crê, tanto não crê, que não deu glória a Deus até ainda. Se eu disser para você que teve gente que entrou na hora que entrou no guardou o celular, se eu dizer para você que teve gente que entrou no culto, e na hora que ele entrou no culto até agora, ele não entendeu nada do que foi falado, e quando acabar o culto ele vai dizer, Deus não falou comigo.
Eu te convido a ficar no trono da graça agora. Para de conversar pelo amor de Deus. Para de falar com o irmão da direita ou da esquerda, porque Jesus está aqui e Ele está olhando para você dizendo: deixa eu ver se você crê. Glória, sim, amado, glória a graça. O texto é ótimo e eu amo isso, porque quando Cristo revela no coração do amado que está na direção do culto do texto, ele já sabe o que tem para falar e para quem falar. Não adianta eu vir aqui com uma pregação decorada que eu já preguei 10 vezes na outra igreja e dizer que é isso aqui que eu vou mexer com a igreja. Vou fazer isso subir e descer, depois não vai ter efeito nenhum. Mas eu trago a mensagem do céu dizendo: você crê nesse Cristo completo. E ele diz, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Verso 16, presta atenção: quem crer e for batizado será salvo. Aí tem um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui dentro da história é um espaçamento de tempo. Para você que é um estudioso, sabe melhor do que eu. Isso aqui é um espaçamento de tempo. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Haver interação dentro da história. Mas quem não crê será condenado. Ah, pastor, mas só é batizado quem crê. Nem sempre. Tem gente que batiza porque o irmão batizou. Tem gente que batiza porque o pai é batizado. Tem gente que batiza porque a irmã foi batizada primeiro. Tem gente que vai mais além, que batiza porque o amigo foi descer as águas. Ele achou bonito na foto e quis batizar também, mas não crê. Porque se cresce, eu vim para a igreja perder tempo. Vim para a igreja inserir e dizer: eu serei missionária nas mãos do Deus Pai. Posso constranger? O congresso de missões, você convidou quantos para estar aqui hoje? Me perdoe, igreja, mas eu não sei pregar o que vocês gostam de ouvir. Tem que te aquela mão, eu sinto a graça dele aqui. Me perdoe a sinceridade, mas se crê. Já que você mandou tantas mensagens para tantas pessoas, por que não mandou nenhuma para alguém dizendo: tem um culto de missão da igreja hoje, vamos ouvir? Eu queria chegar aqui e pregar do jeito que o povo faz, dizer aquela lei e tal, e pula, roda, sabe? Amo o Pentecostes, sou pentecostal. Mas vamos ser justos. Não é 100% da igreja de Deus. É doído, pastor, nós pregarmos isso, mas não é 100% da igreja de Deus. Não é 100% da igreja que crê. Se você fizer um 360 as filmagens da igreja, você vai ver que os nossos jovens mais conversam do que a cultura. Me perdoe, pastor Jesus, a sinceridade. O senhor é meu amigo. Você vai perceber que se nós pegarmos o 360 de um culto e nós começarmos a notar, nós vamos notar mais da metade da igreja. Que a mensagem está sendo pregada e a conversa é paralela. Aí pergunto novamente: você crê ou não crê? Porque do menor ao maior aqui, se dá oportunidade para ele ou para ela. E ele pegar o microfone, ela pegar o microfone, e alguém tiver em conversas paralelas, ele vai ficar constrangido. Não é o meu caso aqui. Estou aqui para pregar a palavra. Só que eu aqui não sou nada. Eu sou pastor, pois é. Pastor, sou pastor. Fui convidado a ministrar uma palavra. Só que deixa eu falar: quem ressuscitou ao terceiro dia está
Ele não é só convidado, ele é dono da casa. Eu creio! Por que você chegou aqui numa nem achou igual para dizer Deus obrigado muitas vezes ele não casa? Se crê! Por que tantos que tiveram oportunidade aqui pediu para você abrir a Bíblia, você abriu o problema? Ou será que a sua crença contradiz as Escrituras? Nós falamos sobre missão, mas tem pessoas debaixo do nosso nariz que estão se perdendo. E o Senhor está dizendo: eu não quero te perder de vista. Assim como Pedro levou por 3 vezes eu fui resgatá-lo, eu desci nessa noite para te dizer: eu não vou te perder de vista. Anda, Pai, para passear. Essa depressão não vai te matar, moça. Essa depressão não vai tirar a sua vida. Jesus chegou aqui para dizer: eu te resgato hoje. Só que nós prendemos a missão e nós compreendemos que a missão é ir anunciar o Evangelho. Só que eu posso ser sincero, 90% das nossas pregações não anunciam o Evangelho. 90% das nossas pregações anunciam emocionalismo. O Evangelho de Jesus começa assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque se você lesse arrependei-vos e fosse dentro do original para entender as Escrituras, você ia fazer uma pergunta dentro das 6 e as principais para entender o texto bíblico. E você ia se perguntar: mas por que eu tenho que me arrepender? Não é para vestir um terno bonito. Não é para sentar no altar simplesmente. Não é para pegar o microfone e louvar, pregar. Não é para simplesmente colocar nos status: agora sou cristão. É para quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se o reino dos céus é chegado e você se arrepender em seguida dele, você não faz mais parte desse mundo. Você faz parte de um povo que vai herdar as nações celestiais. E qual é o risco aqui, pastor? O risco é estar inserido no meio de quem vai e não ir. O risco é estarmos inseridos no meio de quem vai e nós ficarmos. Por quê? Quem crê e for batizado será salvo. Já batizei porque eu creio. Só que a crença, ela não é nos dada no momento da nossa confissão de fé. A crença em Cristo Jesus e no Evangelho, ela é enfatizada no decorrer dos dias. Porque você já viu que teve gente que levantou as mãos para dizer: não mudou? Continua xingando todo mundo no trânsito. Apertou, né? Alguém fechou ele e solta o palavrão, ninguém está vendo mesmo? Não creio, não. Creio, não. Ah, mas porque se falar 2 vezes comigo, eu vou lá e eu faço acontecer. Eu não creio, não. Você pode estar de terno, pode estar de gravata, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser obreiro, pode ser o que for. Mas se não o Evangelho não te trazer mudança, você não crê. Você não me conhece, você não sabe onde eu já fui. O importante é onde já foi, para onde vai. E se nós não mudarmos a nossa rota para lá, nós não vamos. Nós não vamos. Nós não chegamos. Missões. Só que, verso 19, para mim caminhar para o final. Jesus diz para ele: os sinais seguirão os que creem. Verso 17, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui eu vou enfatizar o que eu falei, vai constranger um pouquinho. Você já viu crente que tem medo de demônio?
Tem crente que se o demônio manifestar aqui na frente, ele corre lá para trás. Creio não. Está preparado para isso? Vou mais além. Tem crente que se ele estiver em casa, sozinho, o gato por lá no telhado, é melhor que lá pelo Deus. No meio de nós, tem cristãos que se ele levantar de noite e sentir um arrepio, ele corre para debaixo da coberta, se cobre todo e não sai de lá por nada. Conhece alguém assim? Mas pera lá. Quem crê que é batizado? Quem não crê? Se eu não creio que o meu Cristo, que venceu a morte, tem poder para repreender o demônio, eu não creio mais nada. Compreendem, pastores e obreiros, a minha retaguarda? Porque tem crente que se entra num congresso como esse, não glorifica, não adora, não ora, não faz nada, e muito menos convidou alguém para vir aqui. Como é que eu vou falar para alguém na rua? Cristo tem poder de repreender esse espírito maligno que está inserindo você na droga, se eu tenho medo desse espírito maligno. Como? Eu posso não voltar aqui, mas até o tempo que for me inserido ali, eu vou falar tudo. A igreja precisa entender que nós não temos mais tempo para brincar de colocar uma roupa e vir para a igreja como modismo ou como qualquer outra coisa, se o final não for crendo que Cristo está conosco nessa peleja. A igreja precisa entender que não adianta vir para a igreja e voltar do mesmo jeito que ela entrou aqui. Não adianta, pastor, o que eu faço? Quando você colocar os pés da porta para dentro, pelo amor de Deus, entenda que agora não é mais a notícia boa que você tem para alguém. A melhor notícia aqui é que ele ressuscitou, é vivo, está nele. A alegria não é porque alguém fez e não aconteceu, é uma ligação importante que você responder. A maior alegria aqui é entendermos que a igreja não está só, nós estamos sendo cuidados do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo o quê? Está com medo de quê? Nós vivemos uma época em que nós temos mais medo de alguém que vem aqui com um aplicativo e revela o nome, CPF de Beltrano, de Fulano, de Ciclano, o nome da rua, do que nós tememos um Deus Todo-Poderoso que está conosco em todos os instantes, e aonde nós pisamos nas plantas dos pés, lá Ele está. Logo eu entendo que a condenação aqui é pela falta de credibilidade. Pela falta de credibilidade eu me assento e não ponho em prática o que ele falou. Pela falta de fé ou de crença, eu simplesmente venho para a igreja e a minha oração quando eu chego aqui, Deus me dá isso, me dá o carro, me dá a casa, me dá o apartamento, melhora minha roupa, melhora o meu guarda-roupa, faz isso, faz aquilo, mas eu não trouxe nada para ofertar para ele. Vamos aprendermos com as mulheres no terceiro dia, pela manhã, a Bíblia diz que elas compram especiarias, e não é para chegar lá e pedir alguma coisa para Cristo, é para oferecer para Ele, dizendo, eu trouxe algo para o Senhor. Trouxe alguma coisa aí, crente, para oferecer para Ele? Eu vou te dar alguns segundos para você apresentar para Ele o que você trouxe para Ele nessa noite. Eu estava estudando esse texto e agora pela tarde eu dou uma repassada novamente. E o texto diz que depois de ter falado o Senhor com eles, quem falou? O Senhor falou com eles. Mas o que o Senhor falou com eles? Justamente isso: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
Depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Mas o verso 20 diz: e eles partiram, pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que o acompanharam. Glória a Deus, aleluia. Posso constranger? Ser batizado no Espírito Santo tem tanto tempo que você não fala em línguas. Tem quanto tempo que você não abriu o coração para Ele, para receber Ele como esse? Quanto tempo tem que você está inserido nas tristezas da vida, nos pormenores da vida, nos acontecimentos da vida e deixou de entender que Ele tem que ser a sua prioridade? E sabe o que trava a igreja na missão? Ressentimentos. E eu vou fundo nisso aqui. Tem gente que não evangeliza porque o culto não é ele que está na frente. Ah, não vou convidar não. O irmão lá que está na frente das missões, ele se viu. No meu dia, eu me preocupo em convidar alguém. Mas espera lá, aqui não é casa do pastor, do irmão, de quem está na frente do trabalho. A casa é de Deus. Quando o ressentimento toma conta do meu coração, eu estou dizendo: as minhas prioridades falam mais alto do que o Deus que me salvou da maçã do pecado. Missões. E eles partiram e pregaram por toda parte. Só partiram e pregaram porque deram ouvido ao que Cristo falou. Vou repetir: eles só partiram e pregaram por toda parte e tiveram êxito na pregação porque ouviram o que Cristo falou com eles. Aleluia. Glórias. Quanto tempo tem que Cristo está falando contigo? Quanto tempo tem que Deus está te orientando por meio dos pastores, das pregações aqui você não está dando ouvido? É por isso que em nosso meio tem pessoas tão vazias, e não é porque não tem unção de Deus na vida de que os ministrantes que estão aqui em outros períodos, não. É porque a unção que Deus se permeia aqui, você não percebe porque está desapercebido. Não é que Deus só quer renovar a sua vida por meio do Espírito Santo, é que você está desapercebido no culto. Ele está falando todos os dias e você está desapercebido. Não é que você simplesmente não quer ir para a missão, é porque você não está ouvindo o Evangelho para você dizer: ide e pregar. Ah, se você soubesse, jovem, quantas pessoas tem lá dentro daquela escola para você ganhar para Jesus. E por que não ganha? Porque não crê tanto que não crê, que não admite que é crente na sala de aula, que não admite que é cristão no serviço, que não admite que é cristão nas redes sociais. Mas o céu está convidando pessoas que têm tanto compromisso com esta palavra que ele não vai ter vergonha de chegar na sala de aula e louvar o nome do Senhor. Ele não vai ter vergonha de chegar lá e dizer: eu creio no Cristo e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, está e quer salvar as nossas almas. Deus quer levantar um exército aqui, e não é um exército covarde e medroso, é um exército que tem coragem de pregar para quem está lá fora e dizer: Ele salva porque Ele me salvou, Ele cura porque Ele me curou, Ele liberta porque Ele me libertou. Irmão, eu quero levar a sua abundância. Coloca a mão na altura do teu coração, por favor. Ele é